Vivemos dias de um distanciamento muito grande entre aquilo que falamos que amamos e realmente a nossa atitude diante do amor que pensamos ter. É muito importante nós considerarmos que o amor se manifesta na prática. Por exemplo, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, eu te amo. O Senhor disse, então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro pensou e disse, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe repetiu, então apacenta as minhas ovelhas. Como é que nós realmente manifestamos o nosso amor a Deus? Quando praticamos este amor no cuidado para com o outro. Nós não podemos falar que amamos a palavra de Deus se a prática da palavra é algo muito distante da nossa vida. Todas as vezes que nós falamos que amamos a Deus e a sua palavra, a prática disto tem que ser algo coerente com aquilo que falamos. Então que eu e você entendamos que amar a palavra de Deus é mais do que simples palavras, é realmente uma prática. Queridos, nós vamos estudar na aula de hoje a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, do dia 18 de junho de 2023, um dia em que se comemora 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. É claro, eu sempre falo que eu não sou denominacionalista, sou assembleiano de nascimento, é uma instituição que eu gosto, uma denominação que eu amo, conheço por ter nascido nela e por ser obreiro já há muito tempo, na verdade, né? Eu ia falar algum tempo, mas é há muito tempo. Conheço algumas dificuldades que nós temos e que eu não vou falar delas aqui. Né? Eu não concordo com aquelas pessoas que sai falando dos problemas da sua instituição, da sua denominação para os outros. Para que isso? Nós temos que ser agentes de Deus para transformar o ambiente em que estamos. Não sou, como eu disse, denominacionalista. Eu estudo, sou um estudioso, né, da teologia já há alguns anos. Tenho contato também, tenho muitos amigos, pastores e contato com pastores de outras denominações e vejo nas outras denominações problemas, qualidades, alguns problemas que nós temos, algumas qualidades que nós temos, problemas que nós não temos, qualidades que nós não temos, enfim. O importante é estarmos seguindo ao Senhor, pertencendo à igreja que vai morar no céu. Mas eu quero glorificar a Deus pelos 112 anos da nossa igreja. Uma igreja que, diante de todas as transformações que já passou e diante de todos os problemas que a globalização mundial trouxe, é uma igreja que procura trilhar um caminho bíblico doutrinário conforme a palavra de Deus. A prova disso é que estamos aqui na nossa tão amada escola bíblica dominical. Então, a você, nosso jovem assembleiano, valorize isso, ame isso e que nós estejamos plantados no lugar onde Deus nos colocou para frutificar e para que o nome de Jesus seja glorificado. Parabéns a nós, assembleianos, e que o Senhor continue nos ajudando para a gente continuar trilhando o caminho para o céu. Ali, nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre quanto amo a tua palavra. O salmista está expressando isso. Olha, ó quanto eu amo a tua palavra. Como eu disse agora há pouco, no início da nossa aula, nós precisamos manifestar esse amor à palavra em atitudes, em ações e permitir que a palavra de Deus realmente transforme a nossa vida. Texto principal, Salmo 119 e versículo 105, um texto muito conhecido, né? Muito conhecido, tanto quanto provavelmente o Salmo de número 23. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos, a partir disso, estudar na lição de hoje sobre essa proposta da palavra de Deus estar nos direcionando em todas as coisas. O resumo da lição nos diz que a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. A Bíblia nos produz ensino para
todas as coisas. O livro de Provérbios, principalmente, a palavra Provérbios quer dizer máximas de vida. O livro de Provérbios tem ensino para todas as coisas na nossa vida. Não é à toa que ele tem 31 capítulos para a gente ler um capítulo a cada dia do mês. Então, hoje, por exemplo, é o dia, aliás, a lição desse domingo, né, é do dia 18 de junho, então leia o capítulo 18 de Provérbios. Ah, mas mês que vem tem outro dia 18. Leia de novo o capítulo 18 e depois, de novo e outra vez, até que essa palavra seja verdadeiramente a nossa essência. E quando ela se tornar a nossa essência, nós vamos deixar de lê-la? Não, porque aí ela se tornou aquilo que nós verdadeiramente somos e nós continuaremos lendo-a, porque agora ela é a nossa mais pura essência. O texto bíblico da nossa lição está no Salmo 119, versículos 97 ao 109. Salmo 119, versículo 97 ao 109, que nos diz o seguinte: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Esse salmo é glorioso porque o salmista ele se deleita na palavra, ele mostra que a garantia, toda garantia que ele tem está firmado na palavra. Ele fala: olha, eu sou mais experiente do que os velhos, porque observei a tua palavra. Eu estou mais inteligente do que os meus mestres, porque eu me detive nos teus juízos. Então, o salmista está demonstrando e deixando claro que tudo o que ele tem aqui é gerado pela palavra. E é importante nós entendermos que esta palavra pode continuar gerando em nós, em você, jovem, tudo aquilo que você precisa. Primeiro ponto, o apego pela palavra de Deus. Primeiro parágrafo, a estrutura do Salmo 119. O nosso comentarista, como eu disse e repito, deixa claro para a gente que, e como eu disse e repito, é aqui algo para a gente fazer aqui um esboço de um sermão, né? Então, o Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de Salmos de Sabedoria, como o Salmo 1 e o Salmo 112, pois tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Ele está estruturado de uma forma de acróstico, está aqui, ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, até a letra Tal. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versos cada. E cada um desses versos começa, o primeiro verso, né, que é o Aleph, cada um desses 8 versos começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Quando estudamos literatura judaica, a gente vai aprender sobre isso e vamos compreender que
Anotei isso aqui para não esquecer de te falar. O acróstico é uma forma de escrita característica da poesia judaica, da literatura judaica, a fim de facilitar a memorização. Então e o nosso comentarista põe aqui para a gente aí, deixa claro que essa estrutura privilegia e a guarda dos preceitos divinos a partir da memória no coração. Então, o acróstico era escrito assim, é uma característica da literatura judaica, principalmente da poesia judaica, para facilitar a memorização de textos. Então, o Salmo 119 está escrito dentro dessa estrutura característica da literatura judaica e principalmente dos livros, de alguns textos dos livros poéticos. Segundo parágrafo, a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. O nosso comentarista deixa claro para a gente aqui que os versículos 97 ao 104 formam a estrofe iniciada por letras hebraica men. O versículo 97 mostra que o salmista ama a lei de Deus e por isso ela é a sua meditação diária. Depois, os versículos 98 ao 100 trazem a consequência. Uma divisãozinha errada aqui, mas é só questão gráfica mesmo, né? Não invalida nada do conteúdo da lição. Trazem a consequência dessa meditação diária, sabedoria e discernimento. Ou seja, meditar na palavra de Deus produz sabedoria. Já tratamos aqui em aulas anteriores o que é a sabedoria, que é a condição para aplicar bem o conhecimento adquirido, e produz discernimento. Aliás, o discernimento, penso eu, ser o maior dom que a igreja precisa nos dias em que vivemos. Dias de tanto engano, dias de relativismo, nós precisamos pedir a Deus discernimento para que nós conduzamos a nossa vida verdadeiramente dentro da vontade de Deus. E o nosso comentarista ainda nos propõe aqui que só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. Deus tem princípios eternos para a nossa vida que produzirão em nós sabedoria. Se nós pararmos para verdadeiramente meditar na palavra de Deus, eu vou dizer um termo bem comum, nós sairemos na frente. Porque a palavra de Deus vai nos dar sabedoria. Como eu disse, me parece na aula passada, a Bíblia não é coisa de crente. A Bíblia é coisa de gente. Toda e qualquer pessoa que resolver aplicar a sua vida à palavra e aplicar a palavra à sua vida vai ser uma pessoa diferenciada. Terceiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas.
Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro ponto, a meditação na palavra traz amor pela verdade. O nosso comentarista diz que uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório e passageiro. Nós precisamos entender que amar a verdade, aliás, a palavra de Deus, ela nos proporciona amar a verdade. E ao passo que nós amamos a verdade, nós aborrecemos a mentira. É impossível que aquele que ama a verdade pratique a mentira. Porque se nós amamos o bem, nós odiamos o mal. Não é que, mas é possível quem ama odiar. Por exemplo, Deus odeia. Sim, Deus odeia. Mas o ódio não é um sentimento negativo? Depende. Depende do ângulo de visão e depende o que se odeia. Odiar o bem, por exemplo, é negativo. Mas quando nós amamos o bem, automaticamente odiamos o mal. Nós não podemos amar o bem e amar o mal ao mesmo tempo. Então, amar o bem traz como consequência odiar o mal. O que eu quero que você entenda neste ponto aqui é que amar a verdade nos faz aborrecer a mentira. Então a meditação na palavra traz amor pela verdade. E amar a verdade nos faz aborrecer a mentira. É impossível comer na mesa de Deus e do diabo ao mesmo tempo. É impossível ser filho de Deus e praticar as obras das trevas. É impossível amar a verdade e praticar a mentira. Nós precisamos, aliás, na lição que vem, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, na lição de número 13, nós precisamos praticar aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Então vamos ao segundo ponto da nossa lição. A palavra ilumina o caminho do justo. Primeiro parágrafo, a palavra de Deus como direção para a vida. Nosso comentarista diz que os versículos 105 ao 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nun. E a imagem da luz nesse versículo, como em outros, traz a ideia de direção de Deus para caminhar na vida. A palavra de Deus, então, nos dá uma direção. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela tem o potencial para nos dirigir em qualquer circunstância da nossa vida. Se nós realmente formos praticantes da palavra, a palavra de Deus pode gerar em nós uma direção segura para todas as coisas que precisamos. Destacando outra coisa que o nosso comentarista coloca, que é claro que tudo é importante, mas na aula a gente destaca algumas coisas. Ele diz o seguinte: permitamos à palavra de Deus nos dirigir para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, instalar em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. E eu fiz questão de observar aqui que a palavra gera duas coisas ao mesmo tempo. A palavra gera duas coisas ao mesmo tempo. A palavra nos dirige para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, instala em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos
pecaminosos. É como eu disse agora há pouco aqui, nessa dinâmica de amar a verdade e aborrecer a mentira. É impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Segundo parágrafo do segundo ponto, comprometido com os retos juízos da palavra. E o nosso comentarista nos diz que quem tem o privilégio de guardar a palavra de Deus sabe, primeiro, que no momento da aflição pode ser vivificado por ela. A palavra de Deus nos vivifica. Segundo, nós aprendemos que a vida piedosa tende a ser mais intensa. O que é a piedade? A piedade é praticarmos aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Terceiro, que no momento do perigo ainda assim não se esquece da verdade, porque a palavra de Deus nos guarda. E quarto, que diante das armadilhas do inimigo não se desvia dos preceitos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz caminhar seguros. A palavra de Deus nos faz caminhar com passos firmes. A palavra de Deus não deixa que nós oscilemos, que os nossos pés escorreguem, não nos deixa desvanecer. Quem está comprometido com os retos juízos da palavra caminha seguro e dentro da vontade de Deus. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Guardando a palavra como legado recebido. Existe uma diferença fundamental entre herança e legado. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas, deixamos para os nossos filhos, deixamos para alguém. Ou seja, é algo que nós trabalhamos, construímos e depois que a gente passar, a gente vai deixar para alguém. Agora, o legado não é aquilo que nós deixamos para as pessoas, é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Herança deixamos para os nossos filhos. Legado deixamos nos nossos filhos. Legado é uma impressão nossa no coração daqueles que estarão ainda aqui quando nós passarmos. E o salmista, ele reconhece, e todos nós devemos reconhecer que recebemos a palavra de Deus como legado dos nossos antepassados. As pessoas podem falar o que for, que no passado os nossos líderes não entendiam, que é isso, que é aquilo, mas uma coisa é certa, os nossos líderes, mesmo cometendo falhas, e eu sempre os defendo porque tudo que eles fizeram achando que era o melhor a se fazer, porém, mesmo cometendo falhas, eles nos deixaram um legado, eles deixaram uma marca em nós, e nós precisamos transferir esta marca à próxima geração. Terceiro ponto da nossa lição, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Primeiro parágrafo, a Bíblia como base da trajetória da vida. A Bíblia como base, como um terreno sólido para a trajetória da vida. E o nosso comentarista nos coloca aqui, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida, porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Como eu disse aqui nessa aula já, a Bíblia tem ensino para todas as coisas da nossa vida. E o comentarista nos coloca ainda que a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos contas de tudo o que fizemos neste mundo. A Bíblia, repito, não é coisa de crente. A Bíblia é coisa de gente. A Bíblia nos ensina a nos conduzir prudentemente na nossa vida. E se nós nos conduzimos prudentemente na nossa vida, ela já nos prepara para a morte, quando prestaremos conta de tudo o que fizemos aqui. Nós teremos uma morte tranquila, passaremos, eu disse aqui em aulas anteriores, o morrer voltar para o lar. Para nós que somos servos de Deus, passar pela morte é uma oportunidade de estar de volta para casa. Não precisa ficar pensando nisso. Pense agora. Como deve ser a sua vida agora, alicerçada na palavra de Deus, porque isto vai nos produzir um caminho seguro na eternidade. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. A Bíblia funciona como um antídoto. Como um antídoto. O nosso comentarista faz questão de dizer aqui que, como
ela alcança a nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade e a praticar a verdade, a Bíblia se tornou um antídoto contra as escolhas erradas. Quem realmente aplica a palavra de Deus à sua vida tem um antídoto. Outra coisa, nós precisamos compreender que a nossa consciência, quando está fundamentada na palavra de Deus, ela é ativada pela ação do Espírito Santo que nos alerta. Quando nós vamos praticar qualquer coisa que entristece o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos faz entender, olha, não faça isso. E a nossa consciência, então, é ativada. Eu me lembrei, fiz questão de escrever aqui, de uma frase do nosso pastor Suimar Caetano. Ele diz assim: faz certo que dá certo. Infelizmente, nós vivemos uma geração de pessoas que querem trilhar o caminho errado e fazer escolhas certas no caminho errado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Se nós trilhamos o caminho certo, mesmo que os problemas venham, nós já estamos no caminho certo. Quando trilhamos o caminho certo, nós já fizemos uma só escolha de trilhar o caminho da verdade. E todas as coisas vão contribuir para que as coisas aconteçam de forma correta. Então, quando nosso pastor diz, faz certo que dá certo, é isso. Nós vemos uma geração que quebra princípios e quer receber a bênção de Deus. Nós precisamos trilhar o caminho dos princípios corretos e a bênção de Deus virá como consequência da nossa obediência. Terceiro e último parágrafo da nossa lição, a Bíblia como fundamento sólido. Os sociólogos já descreveram este tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Esta geração, ou esse período que nós vivemos, quando eu falo essa geração, não é só a geração de vocês jovens, é a minha geração também, a geração que nós nos tornamos. É uma geração líquida, é uma geração que se desmancha com facilidade. E a palavra de Deus nos dá solidez para vivermos uma vida de integridade, para não sermos levados facilmente pelo vento, arrastados pelo vento, mas temos uma vida sólida, direcionada por Deus e pela sua vontade. A Bíblia é o fundamento sólido para a nossa vida. Que eu e você estejamos alicerçados neste fundamento e que a graça de Deus nos ajude a conduzir a nossa vida pelos preceitos da palavra de Deus. Queridos, nós estamos chegando no final do trimestre. A nossa próxima aula é da lição de número 13, a última lição do trimestre. Eu aguardo você aqui. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.